primeiro grupo, Servidão, Tatiane Correia, Técio Natan, Thaisa Santos, Tiago Pereira, preparados? Fala aí de vocês, aí, um excelente trabalho. Boa noite, colegas, tudo bem? Então, a gente vai iniciar com Servidão, como o professor já apresentou, os acadêmicos são eu, Tatiane Correia, o Técio Natan, a Thaisa e o Tiago Pereira. Então, o resumo é que esse trabalho, né, ele tem como objetivo abordar acerca das servidões como previsão legal, o Código Civil, e traz entre os artigos 1378 a 1389, e organiza-se da seguinte forma: Constituição, exercício e extinção das servidões. A metodologia aplicada, ela advém do estudo legislativo e doutrinário e jurisprudencial. Falando sobre a historicidade, a palavra servidão, ela deriva de servus, um termo que é traduzido do latim e significa escravo. Lá no direito romano, a servidão era a relação entre a pessoa na qual era servidora eterna da outra. E na era justiniana, do Império Romano, mencionado no Instituto, foi adaptado para outra relação jurídica do direito real. E dessa forma, a servidão foi introduzida no direito das coisas, mais especificamente entre prédios. E isso permaneceu até os dias presentes. Próximo. O nosso conceito é com base no artigo 1378 do Código Civil, de 2002, fala, né, a servidão proporciona a utilidade para o prédio dominante e grava o prédio servinte que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento ou subsequente registro no cartório de registro de imóveis. A relação jurídica desse direito real, ele acontece por meio, né, do proprietário que vincula o seu imóvel, dito servente, a prestar uma certa utilidade, né, dito dominante, ficando sujeito a certa atividade. Eles estabelecem um vínculo de obrigação que seja útil e proveitoso a um dos prédios. Ou seja, ele vai transferir a faculdade de uso e fruição ao conteúdo de prédio dominante. E aí ele favorece o exercício do titular, deixa que ele tenha acesso por relação de usufrutário. Falando sobre as características aqui, ficou pontuada 7 das características, né? Até no livro de Carlos Roberto Gonçalves, ele destaca aqui a duração indefinida, que é por vez instituída e passa a gravar um imóvel servinte por tempo indeterminado, embora haja uma opinião em sentido diverso. Já o segundo é o direito acessório, que é o princípio da gravitação jurídica. Ele é o direito, por sua existência, estar vinculado ao prédio dominante. O direito insensitivo de alienação, ele já fala, ele é inalienável. E a servidão, ela não pode ser negociável e acompanha o imóvel por transmissão via sucessão, caso a pessoa morra ou seja litigária ou testemunha testamentária. E em vez que o titular de servidão, ele é dono do prédio dominante, ele não pode transferir a terceiros essa titularidade. Já na relação, que será de donos diferentes, os prédios devem pertencer a donos diferentes, né, ele já fala, e de modo que não há como instituir a servidão se 2 prédios pertencerem à mesma pessoa. O direito indivisível, que é o 5º ponto, tem em vista, mesmo com a divisão do prédio servinte ou dominante, a servidão continua una, sem perda ou aquisição de partes. Já no a sexta característica, que não se presume, ela é consensual, a servidão não se presume, pois é constituído um ônus proprietário de um imóvel na dívida e deve ser tida por inexistente. No 7º e último ponto que a gente pode destacar é o direito real, que é possível ter efeitos, né? Efeito erga omnes, ou seja, significa que mesmo a decisão tendo um efeito, terá
terá o efeito vinculante, ela valerá para todos. Bom, trataria agora acerca da passagem forçada e servidão de passagem. São dois institutos diferentes. A passagem forçada se encontra por volta do artigo 1285, que trata sobre que está alocada no direito de vizinhança, e ela é um instituto de que o imóvel encravado não tem nenhuma saída, então ele pode procurar por meio judicial, por exemplo, como meio de ter a passagem. E o pagamento de indenização é obrigatório, uma vez que o prédio serviente, eu associei isso. Eu trato os prédios servientes como se fosse aquele vizinho chato, que não quer resolver o problema e só resolve por meio judicial. E aí essa é a passagem forçada. A servidão de passagem, ela é mais no direito real de gozo ou fruição. Ela é facultativa no sentido que pode haver acordo entre as partes, é mais tranquilo e tal. E o pagamento de indenização deixa que as duas partes concordem. E na servidão de passagem, há diversas passagens, então, de acordo com o que eles decidirem, o melhor é o que importa. Classificação. Bom, primeiro explicarei sobre as prediais, pessoais e mistas. As pessoais e mistas são próximas no sentido de que é uma garantia de uso, usufruto e habitação, como o próximo grupo, se não me engano, apresentará um pouco sobre isso. E foi abolida no Código Civil de 2002. E o sentido da servidão predial, ela também não é o termo servidão predial, é apenas servidão. Como prediz o artigo 1386, as servidões prediais são indivisíveis, como bem explicado por Tatiane, e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a agravar cada uma dos prédios servientes, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Bom, outra classificação é contínuas e descontínuas. A contínua, ela depende da realização humana, a atividade humana, por exemplo, o aqueduto, servidão de passagem, como bem explicado anteriormente por mim, de cabos e tubulações. E as descontínuas, ela é um pouco diferente, porque condiciona a ação humana para que ela ocorra, né? Então, um exemplo é a servidão de passagem. Urbanas ou rústicas. A Venosa, em sua doutrina, diz que é a questão da utilidade. As rústicas é mais ligada ao solo e as urbanas mais ligada à questão da edificação. No entanto, a maioria dos outros doutrinadores consideram a localização e destinação. Por exemplo, a rústica, zona rural, e dependendo da destinação. Se for, por exemplo, industrial, pode se enquadrar como urbana. São exemplos de rústicas, as de passagem, a pastagem, de águas e dentre outros exemplos. As urbanas como exemplo de luz, de vista, de ventilação, de construção a certa altura. Outra classificação interessante é a questão da positiva e negativa. A classificação positiva é a obrigação de fazer. Então, como o prediz o artigo 1378, o que importa é a utilidade ao prédio dominante. Então, vai garantir uma melhor qualidade na servidão. As negativas é um pouco diferente, porque ela é a obrigação de não fazer. O prédio serviente, ele se abstém. Outra classificação é aparentes e não aparentes. É tranquila de entender. Aparente é visível, algo visível, e não aparente é não visível. Exemplo de aparente, aqueduto e gasoduto. As não aparentes é, por exemplo, construir um muro em certa altura. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre os modos de constituição da servidão. Bom, por força do artigo 1378 do Código Civil, e como a Tatiane ela já mencionou aqui, a servidão ela não se presume. E para ela ter validade erga omnes, ela precisa ser comprovada e ter título de constituição registrado no cartório de imóveis.
Bom, agora falando já sobre os atos constitutivos, ela pode ser constituída por testamento, que está previsto no artigo 1378 do Código Civil, que é o caso em que o testador ele institui servidão sobre o prédio que deixa algum beneficiário, que já receberá sua propriedade gravada em favor de outro. Outro modo constitutivo é a sentença judicial. A servidão dela poderá ser instituída judicialmente pela sentença que homologar a divisão, estando ela devidamente registrada. Pode ser também por uso capião, prevista pelo artigo 1379, que ele admitiu que a servidão ela vem de uso capião, pois é referido ao artigo prescreve que o exercício inconstante e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos no termo do artigo 1242, que autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome no registro de imóveis, valendo como um título de sentença que julgar consumado o uso capião. O último é a destinação do proprietário, que o doutrinador, se eu não me engano, é Lafayette, ele fala sobre o tema, que se o senhor dos prédios estabelece sobre uma serventia visíveis em favor de outro, e posteriormente aliena um deles, ou um ou outro passa a ser sucessão a pertencer a donos diversos. Os serventias estabelecidas assumem a natureza de servidões, salvo cláusula expressa em contrário. Agora, a servidão de trânsito, ela tem se entendido que se o dono do prédio dominante costuma servir de determinado caminho aberto no prédio serviente e se exteriorizar por sinais visíveis, como, por exemplo, aterro, meio burus, bueiros, e é nesse momento que o direito real, ele vai sobre a coisa alheia, ele é digno de proteção processória, porque na súmula 415 do STF entende que se um caminho ele não é demarcado e visível, ele será encarado como uma mera tolerância do prédio serviente. Aqui na regulamentação a gente tem as obras necessárias à sua convenção e uso, que está previsto no artigo 1380 e 1382 do Código Civil, que fala que é assegurado ao prédio dominante os meios da convenção e uso da servidão. O seu exercício está previsto no artigo 1383 e 1385 do Código Civil, que dispõe que o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Se o dono do prédio serviente pedir de alguma forma o exercício da servidão, o dominante poderá utilizar mais uma vez do interdito possessório. Do artigo 1384, que fala da remoção. A servidão poderá ser removida de um local para o outro pelo dono do prédio serviente à sua custa, e sem nada diminuir suas vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e desta é a sua custa se houver considerável incrementado da utilidade e não prejudicar o prédio de serviente. Ela se subordina a 3 requisitos contestados no artigo em questão. Bom, boa noite, professor Basoli, boa noite a todos e a todas, né? Dando sequência na fala dos meus colegas, né? Agora eu vou tratar das ações que tem como objeto, né, o direito de defesa das servidões, né, que são 3, as ações confessórias, as ações negatórias e ações possessórias, né. Na ação confessória, né, ela é um tipo de ação que tem ali a titularidade do prédio dominante, né, então é uma ação em que o autor será o proprietário do prédio dominante, né, mas quando esse proprietário do prédio dominante ele vai se utilizar desse tipo de ação? Quando ele precisar reconhecer judicialmente, né, a existência de uma servidão titulada, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, né, que alguém adquire uma certa propriedade e que essa propriedade, né, quando ele adquire essa propriedade, ele começa a negar, né, ou a contestar aquele direito de servidão, né? De alguma forma começa a duvidar desse direito de servidão, né? Então, o proprietário do prédio dominante, né, ele tem o direito de entrar com ação judicial, né, para que o juiz reconheça judicialmente, né, e declare judicialmente a existência daquela servidão. Mas e agora, se o proprietário do prédio serviente, ele ali havendo uma servidão de fato, né, vendo que alguém que está querendo aquela servidão, né, de alguma forma seja ampliada ou reconhecida juridicamente, né, ou ainda tem situações que pode ocorrer só por mero ato de tolerância, né, então o proprietário do prédio serviente, né, ele deverá propor uma ação negatória, né, para dizer ao juiz que ali não tem servidão coisa nenhuma, né, que ali é um mero ato de tolerância, por exemplo, né.
ou ainda, se pretender o prédio dominante, né, passar com um caminhão, por exemplo, né, onde só dá para passar com um rebanho, ele também pode entrar com ação negatória, né, para dizer negativo, não venha querer ampliar, né, porque isso não está no título constitutivo da servidão, né. Então, ele vai entrar com essa ação negatória, pedindo ao juiz que o juiz reconheça, né, ou declare a inexistência dessa servidão, ou ainda a inexistência da ampliação dessa servidão. Já as ações possessórias, né, seja a manutenção de posse, seja a reintegração de posse, né, elas podem ser propostas todas as vezes que houver turbação ou esbulho dessa servidão, né. Então, e outro detalhe interessante, que é um tipo de ação que não é só em detrimento do prédio dominante ou do prédio serviente, né, mas ela pode ser exposta também em face de terceiros, né, terceiros que causem ali, né, uma turbação ou esbulho dessa servidão, né, um terceiro que comece a usar ali, né, por exemplo, uma canalização do prédio dominante para levar água à sua propriedade, né, então ali está havendo um esbulho, né, então o proprietário ele vai se utilizar da ação de reintegração de posse, né, outra situação hipotética também, né, quando ocorre na situação de servidão de passagem exclusiva, né, que ali está um terceiro se utilizando dessa passagem, então o proprietário ele poderá se utilizar da ação de manutenção de posse, né. Então essas são as ações que serão utilizadas na proteção das servidões. Já nesse slide aqui, a gente vai tratar sobre a questão da extinção das servidões, né. A gente sabe que o direito de servidão, ele é um direito perpétuo, né? Ou seja, uma vez constituído o direito de servidão, esse direito de servidão ele vai permanecer enquanto permanecer a coisa, né? Ou seja, o imóvel, né? Então a gente consegue perceber aqui que é uma clara característica, né, de perpetuidade acerca dessa servidão, né? E que na realidade a gente nem estaria precisando falar sobre os modos de extinção, né? Até porque uma vez constituída para ser constituída a servidão. Todavia, vai existir algumas situações, né, que podem antecipar, né, a extinção dessa servidão, né, que esses modos a gente vai encontrar disciplinado em 2 artigos distintos, né, que é o artigo 1388 e 1389 do Código Civil 2002, né. Mas, primeiramente, já temos que deixar bem claro, né, que a servidão ela só se extingue a partir do momento que há o cancelamento do registro, né? Que é o que está mostrando nesse slide aí, a questão da desapropriação, né? Então, ou seja, a gente viu que a servidão, de fato, ela merece até uma proteção possessória pela súmula 415, né? Vimos também que a servidão aparente, a servidão contínua, ela pode até ser adquirida por uso capião, mas aquela servidão que é incontestável, né, que merece toda a proteção do Poder Judiciário, é a servidão que está titulada, né? Então, dessa forma, para que uma servidão deixe de ser servidão de fato, é necessário o cancelamento do seu registro, né? É isso que vem disciplinando o artigo 1387 do Código Civil, né? Então, para haver esse cancelamento da servidão, é necessário que as partes, né, vão até o cartório de registros de imóveis, né, e promove o cancelamento, porque se não fizer isso, né, a servidão vai persistir, né, sem o seu cancelamento. O artigo 1388, né, nos seus incisos, né, 3 incisos, ele traz 3 possibilidades, né, de extinção da servidão, né. A primeira é a extinção pela renúncia, né. E o que seria essa renúncia, né? Renuncia só quem tem, né? Eu só posso renunciar aquilo que eu possuo sobre o meu direito, né? Então, quem é que vai renunciar essa servidão? É quem se beneficiar dela, né? Que é, no caso, o proprietário do prédio dominante, né? Que adquiriu o benefício dessa servidão, que, inclusive, às vezes, né? Ele até mesmo indenizou o proprietário do prédio serviente em razão dessa servidão. Então, ele pode dizer que não quer mais essa servidão, né? Que a servidão em si não é mais do seu interesse, né? Então, ele pode promover, através de um ato unilateral ou através de uma declaração expressa, né? A renúncia dessa servidão e, de novo, né? Ele tem aqui no cartório de registros de imóveis, né? Para deixar expresso que ele quer renunciar o direito dessa servidão. Já a segunda possibilidade que o artigo 1388 traz, né? É a questão da extinção em virtude da perda ou da utilidade ou comorbidade, né? Então, vamos imaginar que o proprietário do prédio dominante, quando ele convencionou e constituiu o direito de servidão,
né, com o prédio serviente, ele tinha uma necessidade, né? E qual era essa necessidade? A necessidade de aumentar a utilidade de sua propriedade, né? E a servidão, por ser um direito perpétuo, né, um direito real perpétuo, como já bem disse, né? Por ela ter um tempo extenso de vida, né? Esse direito de servidão pode ocorrer às vezes, né? De perder a necessidade, né? E isso é muito comum nas servidões de trânsito, né? E já a terceira possibilidade que o artigo 1388 traz, né, é a extinção pelo resgate, né? Quando houver a promoção do resgate da servidão por parte do prédio serviente, né? E aqui a gente tem que se atentar, né, a um detalhe muito interessante, né? Porque o direito de resgate pelo proprietário do prédio serviente, né? Ele é um direito que só vai existir se ficar previsto no ato constitutivo da servidão, né? Então, resgatar é algo que eu perdi, né? Então, lá no ato constitutivo da servidão, pode o prédio serviente, o prédio dominante, estabelecer, né, um prazo, né? Ou seja, o proprietário do prédio dominante, né, que vai utilizar essa servidão, né? Eles podem acordar, por exemplo, por 10 anos, né? Que ele vai utilizar essa propriedade, né? Então, após esse período, né? Após esses 10 anos, né? Que eu citei hipoteticamente, né? O proprietário do prédio serviente, ele pode resgatar a servidão, né? Ou seja, buscar os seus poderes, né? Os poderes da propriedade mediante o pagamento de um valor, né? Então, o direito de resgate de uma servidão, ele é um direito que pode ser promovido pelo proprietário do prédio serviente, desde que esse direito fique previsto no ato constitutivo da servidão. Se não constar esse direito, né, esse contrato no ato constitutivo da servidão, não existe o direito de resgatar. Já o artigo 1389, ele também traz 3 possibilidades de extinção, né? A primeira delas é quando houver a reunião, né, dos 2 prédios no domínio da mesma pessoa, né? O que significaria isso, né? A gente sabe que uma das características da servidão é que ela só pode ser constituída por prédios distintos, né? Conforme a Tatiane falou lá nas características, né? Com matrículas distintas, né? E não apenas isso, né? Que tenha proprietários distintos, né? Então, não pode a servidão ser constituída sobre 2 propriedades com donos iguais, né? Ou seja, né? Nesse caso, não vai ser servidão, no caso vai ser serventia, né? Já a segunda possibilidade, né, traz o inciso 2 do artigo 1389, né, que fala da supressão das respectivas obras, né, que esse segundo tipo de extinção, né, ele, na realidade, só vai acontecer via medida judicial, né, ou seja, por exemplo, né, se eu tinha uma estrada e eu era o proprietário do prédio dominante e utilizava essa estrada do prédio serviente, né, vamos imaginar que a ponte caiu, né, e que eu tinha a obrigação de realizar as obras de manutenção e conservação e eu não fiz. Ou seja, eu retirei e não refiz ali todas as obras que eram necessárias para aquela servidão, né? Então, nessa circunstância, né, pode acontecer do proprietário do prédio serviente entrar com ação negatória e falar para que o juiz que ali não tem mais servidão em sua propriedade, né? Porque ali não tem mais obra. Então, o juiz vai declarar uma sentença judicial e reconhecer a não existência dessa servidão. E, por fim, a última possibilidade que o artigo 1389 traz, em seu inciso 3, né, é a extinção pelo não uso, né, ou desuso da servidão, né. Então, da mesma forma, se não há o uso daquela servidão, se está completamente abandonada, né, não há qualquer tipo de utilidade por parte do prédio dominante, e se esse uso perdurar por mais de 10 anos, né, pode, então, o proprietário do prédio serviente promover uma ação negatória para extinguir esse direito de servidão que havia sido constituído sobre o seu imóvel, né? E se ficar configurado esse prazo de 10 anos de forma contínua, né, esse desuso, né, então o juiz pode declarar a extinção dessa servidão. Agora eu passo para a minha colega Thaisa novamente. Gente, agora a gente está na finalização da apresentação e eu só vou reforçar todo o conceito de servidão que a gente, através da apresentação, a gente demonstrou para que ela serve, conceitou, e a gente pode observar
que a servidão ela está presente e muitas das vezes as pessoas não notam. Como, por exemplo, a mais conhecida da servidão é a servidão de passagem, que permite que o proprietário de um imóvel transite sobre um imóvel de outra pessoa. Com a apresentação dos colegas, podemos verificar que existem normas que regulamentam sua constituição, seu exercício e sua extinção. E é com esses apontamentos que eu finalizo a nossa apresentação. Aí o grupo 9 vai apresentar as concessões: Vanildo Lisboa, Vitor Samuel, Vitor Teodoro, William Fisch. Concessão para uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso. Ok, boa noite, professor, boa noite a todos. É minha concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM, e concessão de direito real de uso, a CDRU. Os integrantes do grupo é a Ana Beatriz Araújo Gomes, eu, Vanildo Lisboa, o Vitor Samuel Rodrigues Souza e o William. O resumo do trabalho, a gente objetiva com esse trabalho abordar a concessão de uso especial para fins de moradia, o CUEM, e a concessão de direito real de uso, a CDRU, para oportuna discussão em sala de aula. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, documental, utilizando legislação e doutrina sobre o tema. Sobre os dois institutos, tanto a CUEM quanto a CDRU, ambos os direitos estão dispostos no rol de direitos reais do artigo 1225 do Código Civil de 2002. A concessão de uso especial para fins de moradia no inciso 11, ela foi incluída pela Lei 11.481 de 2007, e a concessão de direito real de uso no inciso 12, com redação dada pela Lei 13.465 de 2017. Embora essas leis elas tenham acrescentado os institutos ao rol dos direitos reais do artigo 1225 do Código Civil de 2002, o legislador ele não dedicou nenhum título específico dentro do Código Civil, tanto para a CUEM quanto para a CDRU, ao contrário do que ocorreu com os demais direitos reais. Então, nós temos 13 direitos reais elencados neste artigo do Código Civil, e 11 deles têm títulos específicos dentro do Código Civil. Para se ter um exemplo básico, o direito de laje ele foi incluído pela mesma lei de 2017, que incluiu a CDRU, e ele tem um título específico, foi incluído título específico para ele. Os dois institutos não. A principal lei que disciplina a CDRU é o Decreto-Lei 271 de 1967, que teve algumas modificações ao longo dos anos, e no caso da CUEM, a MP 2220 de 2001. Sobre a concessão de uso especial para fins de moradia, é claro que o direito de moradia é um direito social e ele está previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 88, e ele ainda está previsto no artigo 183, que fala que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a Constituição já traz o conceito da CUEM. Inicialmente, a CUEM estava prevista nos artigos 15 a 20 do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. No entanto, os referidos artigos foram vetados pelo chefe do Executivo na época, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e foram retirados do Estatuto da Cidade. Após esse veto, a CUEM ela foi instituída e disciplinada pela medida provisória 2.220, de 4 de setembro de 2001. Então, eles vetaram dentro do Estatuto da Cidade, depois fizeram uma medida provisória no mesmo ano para o Instituto ser disciplinado. A Lei 11.481 de 2007, como a gente falou, acrescentou a CUEM no rol dos direitos reais do artigo 1225 do Código Civil.
A MP 2220 de 2001 foi modificada pela Lei 13465 de 2017, foi a última modificação, e o principal ponto, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é a mudança da data da concessão comprovada, no caso de 5 anos de comprovação, até dezembro de 2016. Antes, esse prazo era até 30 de junho de 2001. Então, quem estava no imóvel por 5 anos e cumpria umas outras características até esta data, poderia entrar com o pedido. Depois disso, ficou uma lacuna. E daí eles colocaram agora um novo ponto em 2016, só que depois de 2016 permanece essa lacuna também. Agora eu vou passar para a Ana Beatriz. Primeiro eu vou falar a respeito do que é a CUEM em si, e depois eu vou passar para a Ana, que ela vai elencar todos os pontos que a medida provisória traz a respeito da CUEM. Então, a CUEM é o Instituto Jurídico de Regularização Fundiária de Interesse Social, que tem como finalidade regularizar as posses para fins de moradia de população de baixa renda em áreas públicas mediante a emissão pelo poder público de títulos individuais ou coletivos de reconhecimento do direito de posse, para a finalidade social da proteção do direito de moradia. Como pela lei os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela uso capião, o poder público poderá conceder a CUEM, que é a forma de garantir o exercício de um direito real ao ocupante do imóvel público. Este é o conceito, ele traz alguns pontos da CUEM no conceito, e a Ana Beatriz vai detalhar eles agora na sequência. Boa noite a todos. Como o Vanildo já iniciou, eu vou abordar um pouquinho mais sobre as características da CUEM. Ela se trata de uma concessão permitida em imóvel público, né? Não é permitida privado. Ela abrange somente a área urbana, né? Não abrange o imóvel rural. E ela é uma concessão individual concedida para quem for possuidor de uma área de um imóvel público de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptos, né? Até a data do 22 de dezembro de 2016, né? Que foi alterado na lei de 2017, em área urbana, e que utiliza para a moradia de sua família, não sendo permitido alugar ou ceder a posse, né? Esse, inclusive, é um dos motivos que pode cessar a concessão. No CUEM também é permitida a concessão coletiva, né? Que é quando o imóvel não tem mais de um possuidor. Só que ela só é possível quando a densidade da ocupação é tão grande que se torna impossível determinar a posse exata para cada ocupante, né? Então, não pode ultrapassar os 250 metros por cada possuidor. E ela também só pode ser concedida à população de baixa renda. O possuidor ele pode estar, para o fim de contar o prazo exigido, acrescentando a posse do antecessor, né, contanto que ambas sejam contínuas. O concessionário também ele não é permitido que ele seja possuidor, proprietário ou concessionário de qualquer outro imóvel, seja ele urbano ou rural. A CUEM ela também pode ser dada para um homem ou para uma mulher, ou para os dois, independente do estado civil deles. Outra característica é que o título de concessão ele pode ser outorgado, né? Ele pode ser concedido pela via administrativa ou pela via judicial. O pedido de concessão ele deve ser requerido ao ente público, né? Que no caso vai ser federal, estadual ou municipal, e o ente tem um prazo de 12 meses, né, para analisar, decidir sobre o pedido. E caso ele não decida nesse período, aí pode estar recorrendo para as vias judiciais, né, recorrendo com uma ação no Poder Judiciário. Como a CUEM é um direito de instituto real, né, os títulos outorgados no Poder Público devem ser registrados nos cartórios de registro de imóveis. E os 3 critérios para a concessão ser desfeita, como eu falei o primeiro lá no início, se o morador utilizar o imóvel para outros fins, né, que não seja de moradia, ou seja, para fins comerciais, que é proibido, se ele possuir outro imóvel, ou se for constatado que ele foi beneficiado pelo CUEM em outro local. Agora a palavra vai para o William.
Certo, nós iremos falar sobre a concessão de direito real de uso. Bom, ela diz respeito a um direito real resolúvel sobre coisa alheia, disposta em contrato. Por ser um direito real, ela deve ser alterada ou inserida em alguma disposição por meio de lei editada pela União, em consonância com o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. É direito real que recai sobre o bem público ou privado, deixando o domínio do uso da coisa para um terceiro. Deve fazer uso de acordo com a legislação disposta e o contrato pactual entre o concedente e o concessionário. Bom, como bem falou o Vanildo, o principal ato normativo que disciplina o Instituto é o Decreto-Lei nº 271, de 1967, que dispõe sobre concessão de uso do espaço aéreo e que também cita características relativas à destinação, tempo de concessão, a espécie de contrato e as formas de resolução da CDRU. Bom, no Código Civil, a CDRU ela é citada, como falou o Vanildo também, no artigo 1225, inciso 12, que foi inserido pela Lei 11.481 de 2007, nas espécies de direito reais. Tem passagem também no artigo 1473, inciso 9, que prevê que a CDRU pode ser objeto de hipoteca, sendo delimitado também o tempo de concessão pactuado no contrato. A Lei 11.481 de 2007, ela também alterou a Lei número 9.514 de 97, incluindo o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 e parágrafo 2º, na qual abre a possibilidade da CDRU ser objeto de alienação fiduciária, também delimitada ao tempo de concessão do contrato. Bom, a referida lei, a 11.481, também alterou a Lei 6.015 de 73, aprovando a isenção de custos para o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e áreas rurais de agricultura familiar. Esse é o teor do artigo 290-A inserido pela lei. Bom, a Lei 11.481 também alterou à época a Lei Geral de Licitações, no artigo 17, as linhas F, H e I, que diz respeito às alienações de bens da administração pública, deveriam ser feitas mediante expresso interesse público e precedidas de avaliação. Com o advento da nova Lei de Licitações, foi mantida essa passagem em sua integralidade, só que agora no artigo 76, inciso 1, as linhas F, G e H. Bom dia, eu vou falar sobre alguns fatos da CDRU, tá escrito errado ali. Primeiramente, ela pode ser concedida em terrenos públicos ou particulares, diferente da COEM. Ela pode ser remunerada ou gratuita, pode ser pactuada por um tempo certo ou um tempo indeterminado, e ela também pode ser feita tanto para áreas rurais quanto áreas urbanas. Ela se aplica com as seguintes finalidades. Primeiramente, a regularização fundiária de interesse social, além da urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais, seus meios de subsistência e outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Ela é um direito real resolúvel e constitui-se pelo instrumento público, particular ou por simples termo administrativo. A partir da inscrição da concessão, o concessionário usufrui plenamente do terreno para fins estabelecidos no contrato e responde por qualquer encargo civil, administrativo ou tributário que possa ser que incida sobre o imóvel e as suas rendas. Tem um limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares, além do uso para fins de regularização fundiária. Pode haver a existência de um segundo imóvel, mas ela não se vincula ao segundo imóvel e neste quesito ela é diferente da COEM também. É instrumentalizado por meio de contrato, além de ser resolúvel por coisa alheia. Ela necessita de registro no ofício de registro de imóveis e pode ser transferida por atos intervivos ou por sucessão legítima ou testamentária, desde que não haja previsão do contrário no contrato. Esse contrato, entre o poder público e o particular, ele deve ser precedido de processo licitatório na modalidade de concorrência, para que então ela seja escolhida a melhor oferta. Ela pode ser rescindida antes do período contratual estipulado em duas situações. Primeiramente, caso o concessionário dê ao imóvel destinação diversa daquele expressada no contrato, ou se esta descumprir com qualquer cláusula resolutória do ajuste, perdendo as benfeitorias de qualquer natureza que estejam incidentes sobre o imóvel. Agora eu vou passar a palavra para a Ana novamente para fazer as considerações finais. Então, gente, só finalizando, é importante ressaltar, né, que esses são institutos importantes, porque eles amenizam minimamente o impacto vivido pela população que não tem acesso à moradia, né?
e muitas vezes não são reconhecidos pela cidade formal. Além disso, é muito importante ter um meio para garantir a cidadania mínima para essa população, que muitas vezes não tem esse apoio, né? Não consegue concentrar, não tem a devida perversa lógica de concentração de terras e acumulação de riquezas no nosso país. Também é importante pontuar, isso o Vanildo até falou no início, né, que não foi criado um título específico para o CUEM e para o CDRU no Código Civil. O legislador, né, em 2002, mesmo tendo os institutos existentes, ele não colocou esses tópicos lá, e isso é uma coisa muito séria, né, porque não se pode dar um tratamento distinto aos cidadãos, porque eles estão numa situação fática idêntica, né. Ele abrangiu até 22 de dezembro de 2016, mas a situação do país não mudou, né, então as situações continuam ocorrendo depois dessa data e elas deveriam estar previstas nessa lei. Aqui estão as referências bibliográficas, né, os decretos, a lei de licitação, a medida provisória, que é o mais específico, e algumas referências bibliográficas. E é isso, professor. Obrigado. Aqui na sequência, usufruto, uso, habitação e renda constituída, tá? Felipe, Rainan, Janaelma, João Pedro e Rayana. Pode iniciar. Então, para começar, a gente vai falar sobre o usufruto, uso, habitação e a renda constituída. O grupo é composto por mim, Rainan, o Felipe, a Janaelma e a Rayana. Então, em resumo, a gente vai falar aqui sobre esses assuntos que eu já tratei, né, que eu falei no começo, e todos eles fazem parte do direito das coisas, que é instituído do direito civil, né, do qual trata as relações jurídicas equivalentes aos bens corpóreos suscetíveis da apropriação pelo homem. E dentro dessa parte do direito civil, né, das coisas, temos os direitos reais, que é a parte que a gente vai falar, que os nossos colegas anteriores também já falaram a parte. E o direito real é aquele que flui no poder jurídico, direto e imediato, do sujeito titular sobre a coisa com exclusividade e sobre todos. Então, repetindo, a gente vai falar sobre o usufruto, uso, habitação e renda constituída. O usufruto é o direito real, né, sobre as coisas alheias, conferido ao usufrutuário, que é a pessoa a quem foi constituído o usufruto, a capacidade de usar as atividades e os frutos rendas do bem, ainda que não seja proprietário, né? O usufrutuário ele tem direito à posse, uso, administração e a percepção dos frutos da renda que pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe de todo ou em parte os frutos e utilidades. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constitui-se mediante registro de cartório de registro de imóveis. E só a disposição contrária, o usufruto estende-se aos acessórios de coisa e seus acrescidos. Os consumíveis, se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário, né, o dever de restituir o usufruto. As que ainda houver e a das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor, estimado em tempo de restituição. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais, deve o dono e o usufrutuário prefixar a extensão do gozo e a maneira de exploração. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota, parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outro e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala. Em respeito à transferência, não se pode transferir o usufruto por alteração ou por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. O usufrutuário
O usufrutuário, eu acho que pode passar isso, direitos e deveres. O usufrutuário é aquele que recebe o usufruto, né, tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos, como eu já citei. Quando o usufruto recai, de crédito, do fruto tem direito a receber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Na cobrada das dívidas, o usufrutuário ele aplica de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos de dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Salvo direito adquirido por outro, o usufrutuário faz os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono, também sem compensação de despesas. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gados exigentes ao começar do usufruto. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário. Os vencidos na data em que cessa o usufruto, né? Eles pertencem ao usufrutuário. O usufrutuário ele pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento. O prédio, mas não pode mudar, né, a destinação econômica, né, sem expressa autorização do proprietário. O usufrutuário ele não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício de regular o usufruto, né? E dos deveres desse, antes de assumir o usufruto, ele inventariará a sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e a dará caução, se de justa ou real, se lhe exigir o dono, né? Se o dono exigir. E ele vela pela conservação e entrega, para entregar o bem no final do usufruto, né? Não é obrigado a calção do doador que se reserva o usufruto da coisa doada. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar calção suficiente perderá o direito de administrar o usufruto, e nesse caso os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante calção, a entregar ao usufrutuário os rendimentos dele. Deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador, incumbem ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens, no estado em que se recebeu, né, as prestações e os devidos pela posse ou rendimento. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio a parte dele. O usufrutuário ele é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa, né, contra os direitos deste. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias, e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário ele pagará os juros do capital despendido, né, com as que forem necessárias à conservação. Se minha câmera desligar, interrompendo minha apresentação, é porque vai descarregar aqui a câmera, tá? Mas eu vou continuar a apresentação. Seguindo, né, não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 líquidos do rendimento em um ano, se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa. O usufrutuário ele pode realizar e cobrar daquele a importância despendida. Quanto ao seguro, né, se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário, né, que a gente está usufruindo, pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica sobrerogado no valor da indenização do seguro. E, na caso de destruição do prédio, né, se o edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário,
não será este obrigado a reconstruí-lo. Nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário reconstituir a sua custa o prédio, né? Mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelece assim o usufruto. Também fica sobrerogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga. Se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro, responsável no caso da danificação ou da perda. Né? E em relação à extinção do usufruto, o usufruto ele extingue-se, né, cancelando o registro do cartório de imóveis pela renúncia, né, ou a morte do usufrutuário, pelo termo de sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto for constituído, ou se ela perdurar pelo percurso de 30 anos da data em que se recomeçou a exercer. Pela cessação do motivo de que se origina, pela destruição da coisa, pela consolidação, por culpa do usufrutuário, né, quando ela deteriora ou deixa arruinar os bens, pelo não uso ou pela fruição da coisa em que o usufruto recai. E é isso, eu encerro minha parte de usufrutuário. Meus colegas vão seguir. Então, eu vou dar continuidade agora, eu vou falar sobre o uso, né? O uso é o direito que o sujeito tem de usar uma coisa e dela retirar, se for de acordo com suas necessidades e de sua família, sem dela retirar as vantagens. Então, o uso, ele é similar ao usufruto. A principal diferença é essa, porque no usufruto ele pode gozar de todos os benefícios daquela coisa. Já no uso, não. Ele só pode utilizar, né, para suprir a sua necessidade da família. Então, assim, se tem, por exemplo, do imóvel, ele só pode residir no imóvel, ele não pode alugar esse imóvel e receber o aluguel. Então, ele só pode utilizar ele só pode residir lá. Então, ele é um direito real, previsto no artigo 1225 do Código Civil, e ele é detalhado, né, ele tem os artigos próprios do artigo 1412 e o 1413. Daí, no 1413, ele fala que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliação as necessidades pessoais do usuário conforme sua condição social e o lugar onde viver. As necessidades da família do usuário compreende-se a de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. E o 1413, né, são aplicáveis ao uso, não que for contrário à sua natureza, às disposições relativas ao usufruto. Então, inclusive, o usufruto, ele mantém as mesmas características, ele mantém as mesmas características do usufruto, né, sendo ele temporário e resultante do desmembramento da propriedade, porém, ele também tem suas características próprias, né, como a indivisibilidade, e o uso não pode ser constituído por partes de uma mesma coisa, diferente do usufruto. Ele também é incessível, ou seja, não é cedido, nem pelo seu exercício. E as formas de constituição e extinção do uso se dão da mesma forma que o usufruto, como a colega falou. A única exceção, né, se dá a extinção pelo não uso, o qual se aplica no usufruto, que não tem esse instituto. Objeto de uso pode ser tanto os bens móveis como os imóveis. Quando recair sobre os bens móveis, o uso não poderá nem ser nem fungível e nem consumível. Porém, alguns autores, como o Carlos Alberto, ele fala que é admitida a incidência do uso sobre bens móveis consumíveis. E aí eles vão ali
como eu falei, ele é muito similar ao usufruto, então eles fazem um comparativo com o usufruto, né? Que é o quase usufruto. Aqui seria o quase uso, então o usuário adquiriria a propriedade de coisa cujo uso importa o consumo e restituiria com coisa equivalente no tempo futuro, né? Agora o nosso colega vai continuar, nosso colega, né, vai falar sobre habitação. Boa noite. Eu vou falar sobre o direito de habitação. O que é o direito de habitação? Ele é um direito real, o direito de habitação. É o direito que tem o cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens do seu casamento, de permanecer residindo no imóvel do casal, após o falecimento do seu cônjuge. O direito de habitação ele é um direito real, e esse direito é a garantia de que a pessoa resida no imóvel do casal após o falecimento do seu cônjuge, desde que aquele imóvel que era usado para moradia seja o único de bem de natureza residencial a ser inventariado. A pessoa ela tem o direito de residir no imóvel por tempo indeterminado, no caso, enquanto a pessoa estiver viva, ele é um direito vitalício. Esse direito ele é garantido em consequência porque antes tinha o direito de concessão, quando uma pessoa vinha a óbito, era dividido os imóveis entre os herdeiros, e no caso do direito real de habitação, o cônjuge tem direito de permanecer no imóvel, no caso ele não é inventariado. Ele está previsto na Lei 10.406, de 9 de janeiro de 2002, no caso ele era conhecido como direito sucessório. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente também está previsto no artigo 1831 do Código Civil. Eu vou citar um exemplo de que, por exemplo, desculpa, eu estou um pouco nervosa. No caso de doação de imóvel antes do casamento. Em casos julgados anteriormente, a viúva perdeu o direito de continuar morando no imóvel onde tinha vivido com o marido. Isso porque o seu esposo tinha, antes do seu segundo casamento, ele tinha doado os bens aos filhos do primeiro casamento em antecipação de herança. Porém, devido à cláusula do usufruto, o cônjuge permaneceu no imóvel. Esse foi um caso que eu li ao pesquisar sobre o tema. E no caso de união estável, o cônjuge ele tem direito de permanecer no imóvel, porque esse direito ele é uma garantia independente da união do casamento. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Felipe. Obrigada. Eu vou falar da renda constituída. O contrato de renda constituída exige um contrato público. Esta é a essência do ato em um negócio jurídico, com cláusulas inválidas na ausência de documentos públicos. A renda constituída pela livre titularidade pode ser isenta de todas as execuções pendentes e futuras por meio das ações do principal. A imunidade prevista neste artigo prevalece sobre os montes e a pensão alimentícia. Também é possível ceder bens móveis ou imóveis. A pessoa que se compromete a pagar prestações a um credor ou a um terceiro para um pagamento do contrato. Uma vez que o contrato é a título oneroso, o credor pode exigir que o locatório forneça garantias físicas ou pessoais no momento da assinatura do contrato. Se o inquilino ou o recenseador não cumprir as obrigações exigidas, o credor da renda pode processá-lo, pagar-lhe a dívida e dar-lhe garantia para prestações futuras, mas será punido com a resolução do contrato. A parte que sofreu o dano devido à violação do contrato pode requerer a rescisão do contrato e se não estiver disposta a exigir o cumprimento, exigirá em todo o caso uma indenização pela perda. Em um contrato bilateral,
qualquer uma das partes não pode exigir que a outra parte cumpra suas obrigações antes de cumprir suas obrigações. Além dos modos comuns a todos os contratos, extingue-se o contrato de constituição de renda pelo vencimento do prazo, se for a termo, e pelo implemento de condição resolutiva expressa ou tácita. Esse foi só alguns exemplos. É isso, daí essas foram as referências que nós utilizamos, além do Código Civil.